Boa noite, Lima. Boa noite, Anjo. Sete. Tudo bem? Daqui a pouquinho a professora Isabela está chegando. A professora Isabela chegou. Ótimo. Boa noite, Jaciara. Nilo. Olá, boa noite, tudo bom? Boa Ah, noite, minha amiga Lima, Isabela. Como vai você? Tudo certinho? tudo certo? Meu amigo professor Adiel, estava até agora dando aula, não foi, professor? Deu aula para a turma A e turma E B. aí? E agora estamos aqui firmes e fortes para iniciarmos essa live. Eu quero saber de vocês que estão acompanhando se está tudo ok. Professor Adiel também, com áudio e com vídeo. Estou conseguindo te ouvir direitinho e te ver direito também. Queria saber se em relação a mim está tudo ok. Beleza. Deu uma travadazinha no início, né? Como se estivesse dando assim, mas dá para você. Eu consigo seguir, sabe? Dá um Certo. lagzinho, uma travada, né? Travada, se Deus quiser, a gente não vai ter hoje. A gente vai ter, Não, tem umas agora vai ser. lagzinhas que acontecem, né? Será Grande contínuo. Isaac, Gislene, tudo bem? Se Deus quiser. Bom, pessoal, eu quero fazer o início aqui, né, na nossa live. E aí a gente está representando aqui o curso de Direito, né, da Uninabuco Caxangá. Nós já temos até alguns professores aqui na área. Professor Miro, um grande abraço. E a gente hoje vai ter um tema específico, né? Que o nosso tema, para a gente dar essa abordagem inicial, para a gente tratar, para a gente conversar acerca do assunto, né? Gente, antes de começar, como nossos alunos ainda estão no início do curso, né? O que acontece? A gente seria interessante dar, né, professora, uma passada aí sobre o que seria a licitação, né? Exato. Basicamente, o que eu posso dizer é que toda empresa tem um setor de compras, né? Esse setor de compras aí, o que acontece? A empresa procura, né, os fornecedores para adquirir bens e serviços. Já a administração é procurada por esses fornecedores para adquirir, já que existe uma demanda grande, né? Então, esse fato dos fornecedores procurarem o cliente é o que nós chamamos de licitação, né? Porque como tem muita gente querendo vender, a gente precisa selecionar. E esse processo de seleção é o que nós chamamos de licitação na forma da lei, a licitação pública, né? Exatamente, professor. Poderia acrescer É, aí, professora? por enquanto que o professor está falando aí, eu vou me apresentar melhor para vocês. Quem está entrando agora, meu nome é Isabela Galvão, sou professora de Direito Público, Direito Administrativo, Direito Constitucional também. E como o professor Adiel bem falou, nós vamos falar sobre o projeto de lei que versa sobre a licitação. É certo que a gente já tem uma lei de licitações, a lei geral de licitações, na verdade, temos diversos dispositivos legais que versam sobre licitação. E quando falamos da lei geral, é a lei 8666 de 93. Só que existe um projeto de lei que vem como um substituto dessa lei geral de licitação, vem como substituto também da lei do pregão, que é a lei 10.520 de 2002, vem como substituto também da lei 12.462 de 2011, que é a lei do RDC. Enfim, esse projeto de lei ele vem com diversas inovações para substituir diversos dispositivos legais que versam sobre licitação. E como o professor Adiel muito bem falou,
A administração pública, quando ela quer realizar uma contratação, seja de obra, para a realização de uma obra, seja para um serviço ou um produto, a regra geral é que ela precisa licitar. Então, a gente entende que a licitação ela é o meio para que a administração pública consiga realizar um contrato administrativo. Licitar é para realizar um contrato, né? Nós, enquanto particulares, não precisamos realizar um procedimento licitatório. Porém, a administração pública precisa, para que haja o cumprimento de alguns princípios, né? Princípio da isonomia, o princípio da celeridade, como o projeto de lei prevê do desenvolvimento nacional sustentável, enfim. Estou vendo que alguns alunos estão entrando aqui aos poucos. Vi também que alguns professores entraram. Queria mandar um beijo especial para o professor Nilo, que falou aqui, professor maravilhoso de Direito Penal. Os alunos amam as aulas dele. E um beijo também para a professora Mariana Martins, melhor professora de tributário do Brasil inteiro. Tá? Se você ainda não conhece a professora Adiel, segue ela lá, que ela é fantástica, de verdade. Uma profissional extraordinária. Então, é basicamente sobre isso que nós vamos falar, sobre esse projeto de lei que versa sobre a licitação. Eu vou começar a falar um pouquinho, tá, professor Adiel? Para depois passar a bola para você. Como eu já falei anteriormente, esse projeto de lei vem para substituir a famosa Lei 8666 de 93. Em sala de aula, quando eu falo de licitação, os alunos já pensam inicialmente na Lei 8666 de 93. Ela tem até um apelido não muito carinhoso, né? Essa Lei 8666 de 93, a Lei Geral de Licitação, traz aspectos gerais de licitação. Mas, como eu já falei, nós temos uma lei mais atual, que é a lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratações, e temos também a lei do pregão, Lei 10.520 de 2002. E esse projeto de lei, que ainda está em tramitação, não é lei ainda, vem para substituir todas essas leis. E aí é o seguinte: quais são as inovações que esse projeto de lei traz? Quais são as abordagens diferenciadas que esse projeto de lei traz? É para isso que a gente está aqui, não é, professor Adiel? Para trazer os aspectos principais. A gente não vai ter tempo suficiente para discorrer sobre a lei toda, mas tenham certeza que a gente vai ter tempo suficiente para discorrer sobre aspectos principais da lei, sim. E eu queria falar sobre uma coisa super interessante, que é uma modalidade de licitação bem polêmica, inclusive, que tem sido alvo de grandes discussões, que se chama o diálogo competitivo. Para vocês, meus alunos que já estudaram licitação ou que vão estudar licitação, os alunos da Uninabuco Caxangá, que ainda não tiveram a cadeira de Direito Administrativo, mas vão ter daqui a pouco tempo, brevemente, vão começar a pagar a cadeira de Direito Administrativo, vocês, se estudarem a Lei 8666, ela vai trazer a seguinte modalidade de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. E existe outra modalidade também denominada pregão, em outra lei. Esse projeto de lei traz a modalidade denominada diálogo competitivo. E é exatamente um diálogo que é feito entre a administração pública e os possíveis licitantes. A administração pública, antes da fase de apresentação das propostas, ela chama os licitantes para que eles possam dialogar com o órgão da administração pública. E nesse diálogo, os licitantes vão demonstrar possíveis soluções inovadoras para aquela contratação, contratações técnicas, inovações técnicas, enfim. Esse diálogo competitivo, trazido como uma nova modalidade de licitação, traz a possibilidade da administração pública, antes de analisar as propostas de forma objetiva, possa convocar os licitantes um a um para um diálogo. Agora é certo, esse diálogo ele não vai ser simples, esse diálogo ele vai ser guardado, vai ser registrado, em termos mais corretos, vai ser registrado em áudio e vídeo, e os licitantes vão apresentar lá suas inovações, suas soluções, suas possíveis propostas nesse diálogo, que vai ser gravado em áudio e vídeo. Após a administração pública analisar todos os diálogos, vai sim dar início
a fase de lançamento de propostas, e essas propostas devem, logicamente, ser julgadas de forma objetiva pela administração pública, porque quando a gente analisa um dos princípios da licitação que permanece nesse projeto de lei, é o princípio denominado julgamento objetivo. Julgamento objetivo com base em termos pré-definidos no edital de licitação, tá? Então, eu queria que vocês fizessem essa abordagem um pouco mais aprofundada sobre o diálogo competitivo, é uma modalidade de licitação inovadora. Agora, analisando sobre aspectos de críticas. Ela tem sido criticada sob a ótica de se há um diálogo entre licitantes e a administração pública antes da apresentação das propostas, será que isso não fere o julgamento objetivo? Ou será que isso não traz uma possível subjetividade naquela licitação? Enfim, existem essas críticas, mas esse diálogo objetivo é uma modalidade que está com muita força e tem tudo para continuar nesse projeto de lei. Então, esse projeto de lei, a concorrência permanece, tá? A tomada de preço que existe na Lei 8.6 de 93 sai, permanece o concurso, o leilão, inclui o pregão. E aí tira a Lei 10.500, inclui o diálogo competitivo. Vão permanecer 5 modalidades de licitação, mas aí com algumas modificações. Professor Adiel, fiz minha abordagem aqui sobre o competitivo, quer fazer acrescentar mais alguma coisa? Tenho certeza que você sempre tem algo bom a acrescentar. Minha amiguinha, é o seguinte, você sabe que o convite, né, tá querendo ir embora, né? O convite é a modalidade de licitação que a gente via muito, principalmente antes do pregão, era muito costumeiro, né? Mas se dizia que o convite era também a modalidade... Desculpa interromper. O convite ele também traz uma certa subjetividade, porque a própria administração pública convida quem ela quer que participe daquela licitação. Então, ele é alvo de grandes críticas sob a ótica de uma possível subjetividade ali. Por mais que haja julgamento objetivo, a administração pública convidar antes fica sendo alvo de grandes críticas. Então, foi um bom análise essa do convite, realmente está como uma modalidade que não vai permanecer nas licitações. Pode continuar. Então, exato, porque é o seguinte, o convite, ele veio, né, do direito francês. Ele não é uma modalidade inventada para o político roubar, né? Embora ele tenha roubado muito com convite. Corrupção e convite são quase sinônimos do Brasil, né? Então, é por isso que, graças a Deus, com a lei do pregão, a gente conseguiu, vamos dizer assim, né, restringir um pouquinho mais, porque você tem que justificar porque não está seguindo o pregão, que é uma regra geral, né, na prática. Então, o que acontece? Eu faço essa relação entre diálogo competitivo e o convite, porque, no fim, né, nessa inspiração do direito francês, do direito de licitação francês, é justamente isso, de administração, né, chamar pessoas que ela sabe que são especialistas naquela área. Ela sabe que determinadas pessoas têm aquela habilidade e que podem contribuir, né? Talvez não ficariam interessados em participar de uma licitação com ampla concorrência, tá? Porque às vezes o preço sai muito embaixo, porque às vezes elas não estão nem cadastradas no sistema, nem nada. E você precisa que essas empresas que são boas participem, deem a sua proposta para que você tenha um conhecimento. Então, essa é a essência, tanto do convite, quanto da essência do diálogo competitivo. Então, do meu ponto de vista, sabe, eu tenho visto pouco isso, mas do meu ponto de vista, é uma evolução da ideia geral de convite. Quando você tinha a ideia de que você precisa de especialistas, você tem um objeto que é diferente, você tem um objeto que porque você sabe,
o burocrata, o pregoeiro, o presidente de comissão, ele não está ali. Ele não tem conhecimento de todas as áreas da economia. Ele precisa, às vezes, né, solicitar que determinados profissionais possam ali participar, né? Então, eu acho, só pontuar isso, que eu acho que o diálogo competitivo é uma evolução da essência que se tinha no convite, que está indo embora, graças a Deus. Eu acho que o diálogo competitivo vai dar uma boa melhorada, né, na qualidade da administração. É isso que eu queria complementar. Eu sei que eu gostaria de falar sobre uma nova perspectiva, sabe, professora, em relação às MEs e EPPs. Eu estou com a lei aqui aberta no artigo 4º, que ele diz assim: você sabe que as MEs e EPPs são empresas que são microempresas, empresas de pequeno porte, né? Depois chegou, a lei foi alterada para admitir os chamados MEIs, microempreendedor individual, recentemente admitiu as startups. Então, a lei complementar 3 tem todas essas empresas. E o que acontece? Hoje em dia, a gente sabe que o fato de ser classificado em alguma dessas posições dá à empresa, né, a prerrogativa de ter critérios de desempate, principalmente. Né? Então, dentro de licitações, se ela tiver 10%, geralmente, né, 10% acima, ela vai ser considerada empatada, basicamente, para a gente não trazer todas os nuances, né? Mas basicamente é esse benefício. O que o projeto traz? Ele diz o seguinte: se a partir do momento em que a empresa, que é ME ou EPP, ela participar de uma licitação em que ela ganhando, ela deixe de ser EPP ou ME, porque você sabe que essa condição ela não precisa ser registrada. A partir do momento em que ela passa a ter um balanço patrimonial acima daquele teto, ela já deixa o status. Então ele diz, se, por exemplo, o status para a EPP é 4.800.000, se a licitação for de 5 milhões, ela não participa com os privilégios de EPP. É interessante, mudou isso. Então, a licitação é de 4.900.000, 4.900.000, os participantes de ME e EPP não podem se beneficiar do empate. Uhum. Então, quer dizer, de certa forma, isso, do meu ponto de vista, prejudica. Porque justamente esse benefício faz com que ela tenha a possibilidade de um dia deixar de ser ME e EPP. A lei não pode tratar... não, vocês são MEs e EPPs e a gente vai fazer tudo para que vocês permaneçam como MEs e EPPs. Não, mas tem que se procurar fazer com que essas empresas cresçam, né? E tanto é que a gente tem, você aí, constitucional, sabe que tem o nosso princípio, né, de desenvolvimento nacional. Então, e dentro da própria... Isso chegou na lei de licitações, a própria agora, atual, 8.666, quanto na nova também tem. Né? Esse desenvolvimento ele foi dado por meio de uma medida provisória, né? Que ele só dizia desenvolvimento nacional. Então, então o contrato administrativo ele tem o objetivo de desenvolver a nação. Aí o Congresso, quando foi transformar isso em lei, colocou desenvolvimento nacional sustentável, no sentido de que ela deve... Então, entendendo dessa forma, sabe, professor, eu penso que... Oi? É trazido como princípio no projeto o desenvolvimento nacional sustentável, é trazido princípio nesse projeto de lei. E na lei 8666, só complementando um pouquinho, professor Adiel, que é um assunto que a gente gosta muito, na lei 8666 de 93, o desenvolvimento nacional, ele é trazido, ele é expressado muitas vezes nos critérios de desempate, previstos lá no artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 8666 de 93, onde eu visualizo quando há empate entre empresas. Logicamente, aqui eu não visualizo a condição de microempresa ou empresa de que eu estou trazendo. Quando há empate entre empresas, eu vou desempatar
segundo critérios sucessivos, trazidos lá no artigo 3º, parágrafo 2º, que eu vou visualizar quais empresas produzem no país, quais das empresas são brasileiras, quais delas investem em tecnologia ou pesquisa no país. Isso tudo é expressão desse desenvolvimento nacional trazido na Lei 8666 de 93, que, como você bem trouxe, transformou nesse projeto de lei como desenvolvimento nacional sustentável. Pode continuar. Pronto, eu acho que a gente fechou bem esse assunto, eu acho maravilhoso. Eu só queria que você falasse agora um pouquinho sobre seguro garantia. Viu que até um assunto que eu não... Eu trabalhei com alguns casos desses, com alguns clientes, mas não foi... Nunca cheguei a me aprofundar tanto em seguro garantia e você disse a mim que tem uma mudança, né? Vamos explicar aí sobre essa mudança? Antes de falar do que está previsto no PL, eu queria trazer como é expressada a garantia na Lei 8666 de 93, para que a gente possa trazer esse diferencial. Olha, a Lei 8666 traz dessa forma, o projeto de lei está trazendo essa diferenciação. É o seguinte, a Lei 8666 de 93, ela traz algumas garantias que podem ser trazidas nos contratos administrativos. São elas o seguro-garantia, são elas calção em dinheiro ou título da dívida pública, a fiança bancária, são garantias previstas na Lei 8666 de 93. Essas garantias, conforme a Lei 8666 de 93 prevê, elas são de até 5% do valor do contrato. Muito cuidado, que aqui eu não estou falando de garantia da proposta. Costuma ser um equívoco que algumas pessoas fazem. Garantia de proposta é uma coisa, garantia no contrato é outra. Essa garantia que eu estou falando, que se versa sobre esses três aspectos, fiança bancária, seguro-garantia ou calção em dinheiro ou título da dívida pública, é a garantia do contrato. E ela é de quanto? Conforme prevê a Lei 8666 de 93. Ela é de até 5% do valor do contrato, como regra geral. Mas a própria Lei 8666, ela prevê que em alguns casos... É de quantos por cento? Porque acho que estou aqui. 5% do valor do contrato. Lei 8666 prevê. Ok? Deu para escutar agora? Foi. A Lei 8666 de 90 prevê que essa garantia é de até 5% do valor do contrato. Mas, em alguns casos, ou naqueles contratos de grande vulto e alta complexidade técnica, a garantia pode ser de até 10% do valor do contrato. Por quê? Em virtude da grande complexidade daquele contrato, do grande risco daquele contrato, se permite que a administração pública cobre uma garantia numa porcentagem maior. Então, Lei 8666 prevê 5% do valor do contrato, garantia nos casos comuns, como regra geral, mas se eu estiver falando de um contrato de grande vulto ou alta complexidade técnica, até 10% do valor do contrato. Aí eu venho agora para o projeto de lei, tá? O que é que ele traz? Ele traz garantias do contrato, logicamente, elas vão existir em um contrato administrativo, e ele versa em uma garantia numa porcentagem bem maior do que a gente vê na Lei 8666 de 93. O projeto de lei, eu estou com ele aqui, ele fala o seguinte, que as obras de grande vulto, elas terão que contratar um seguro equivalente a 30% do contrato. Então, enquanto na Lei 8666 de 93 a gente vê uma garantia de no máximo 10% do valor do contrato, aqui no projeto de lei eu tenho uma garantia de até 30% do valor do contrato. Obras de grande vulto, alta complexidade técnica, vão ter essa seguro-garantia de até 30% do valor do contrato. E aí pode ser que surja, como eu estou falando de grande alta complexidade técnica, pode ser que surja essa dúvida. E, Adiel, o que é uma obra de grande vulto e alta complexidade técnica? A própria Lei 8666, desde a Lei 8666, o conceito, tá? A gente tem a modalidade concorrência, que vai permanecer nesse projeto, tá? Que essa modalidade envolve valores licitatórios altos, ela envolve
prazos de intervalos mínimos grandes também. Há uma maior rigidez na modalidade de concorrência em virtude da grande complexidade dos contratos, do grande valor dos contratos envolvidos. E aí, os contratos de grande vulto são aqueles em que o valor ele ultrapassa até 25 vezes mais o valor da modalidade de concorrência. Então, são grandes valores envolvidos e nesses contratos de grande vulto, esse PL prevê um seguro-garantia de até 30%. Eu achei bem interessante. E só para completar aqui, mais uma coisa interessante, saindo um pouquinho do seguro-garantia agora, só para complementar algo que eu achei bem de bastante interesse nesse PL, foi a inversão das fases. A gente tem na Lei 8666 as fases licitatórias, que são, primeiro, é um instrumento convocatório, depois eu tenho a fase de habilitação, que é a apresentação dos documentos previstos lá no artigo 27, eu tenho que demonstrar regularidade fiscal, regularidade trabalhista, habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira. Então, eu tenho a fase de instrumento convocatório, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Eu venho com um pregão. O pregão ele vem com a ideia de celeridade. E a Lei 10.520, ela veio invertendo todas essas fases, com o intuito de trazer uma eficiência, uma celeridade maior na administração pública, cumprindo, inclusive, com o artigo 37, caput da Constituição Federal, que fala que o princípio da eficiência é um dos princípios que devem ser cumpridos pela administração pública direta e indireta. Então, eu venho com o pregão trazendo uma eficiência maior nos procedimentos licitatórios, trazendo uma inversão de fases, inversão dessas fases que eu acabei de falar aqui, e esse projeto de lei, ele também traz a inversão de fases como regra, justamente com o objetivo de tornar o procedimento licitatório um pouco mais célere. Deu uma pequena travadazinha. Aqui não sei se para vocês, pessoal. Eu sou Bruno. Xelinha disse que travou também. Isabela saiu, já deve estar voltando. Tá. Foi porque travou, viu, Mira? Ela travou aí, ela está voltando já. Daqui a pouco ela conclui sobre... Vocês estão gostando da live? O que vocês estão achando? Essa live é a primeira live feita aqui pelo Instagram do curso de Direito da Unabuca Xangai. Isso é muito legal, né? Então, eu agradeço a vocês aí a participação e agradeço a vocês a participação e vamos juntos, né? Primeira live, eu acho que está uma participação muito legal. Vamos juntos, é um tema bacana, um tema que está aí na moda. E a professora Isabela comigo, vamos tratar dos principais temas. Professora Isabela, bem-vinda de novo. Termina aí. Vocês me escutaram até onde? Que eu sei que minha conexão caiu aqui. No finalzinho da inversão de fases. Pronto. Era exatamente isso que eu falei. Eu falei a questão da inversão das fases e que essa inversão das fases, assim como a Lei 866, assim como a Lei 10.520 prevê, assim como a lei do RDC, o RDC ele é pouco conhecido porque ele é relativamente recente, ele é de 2011 e ele veio para tratar sobre as contratações nos períodos de Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, mas o RDC ele vem trazendo uma abrangência cada vez maior. Atualmente ele é possível para contratações relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento, relativo a contratações
de obras habitacionais pelo governo federal. Enfim, o RDC ele, hoje em dia tem uma abrangência muito maior. E eu falei do RDC para dizer o seguinte, ele traz também essa inversão de fases, que tem sido a tendência das novas leis de licitação, e esse projeto de lei também prevê essa inversão com o intuito de trazer uma maior celeridade. E aí, professor Adiel, eu sei que você tem para falar aqui sobre o princípio do planejamento. É um aspecto bem interessante trazido nesse projeto de lei, que eu queria saber um pouquinho. Eu tenho certeza que os alunos também queriam saber um pouco mais sobre esse, sobre esse princípio do planejamento. Desculpa, com você. Então, só para dar uma fechada, eu acho legal essa questão de inversão de fases. Ninguém mais quer concorrência, todo mundo fugindo da concorrência, né? Concorrência, ninguém quer. Por quê? Porque o pregoeiro ele tem que analisar, tem 25 licitantes, ele tem que analisar 25 propostas, 25 qualificações, é um trabalho do cão, ninguém quer. Tanto é que o certo, assim, a letra da lei diz que não cabe pregão em obras, né? Mas obras, pregão para obra tá rolando pra caramba aí, né? Então, o que acontece? O pessoal dá um jeitinho, estica dali, a jurisprudência ajuda, porque simplesmente ninguém merece concorrência, né? Concorrência tá... Então, acho que serviço de engenharia, e aí é possível haver o pregão para serviço de engenharia, porque se caracterizaria como um serviço comum, sempre se dá um jeito, como você bem falou. Um jeitinho, e é só por causa disso, não tem outra razão. A melhor modalidade para obra é concorrência, não tem jeito. Sim. Mas por conta disso daí, desse trabalhão, a pessoa está dando grau para poder concorrência em tudo que você possa imaginar. Aliás, pregão em tudo que você possa imaginar. Né? E aí, o princípio, né, do pregão, do planejamento, como você falou, ele é derivativo também do princípio da eficiência, né? A eficiência não é originária lá no 37, não. A eficiência, ela vinha sendo defendida por alguns doutrinadores, né? Na época, quem estava vivo, né? Naquela época, Eri Lopes Meireles e tal, mas não era trazido assim no caput da Constituição, né? Tanto é que a nossa forma de memorizar, que a gente chama de LIMP, era um LIMP com P mudo, né? Não tinha o E, não. Você pegar livro antigo, era um LIMP sem o E. Né? Justamente porque não tinha esse princípio. Veio chegar depois, na emenda constitucional 19. E aí, de lá, veio muitos questionamentos. Oi? Ele só adentrou no nosso ordenamento jurídico através da emenda constitucional 19 de 98, né? 10 anos após a promulgação da nossa Constituição Federal, a gente teve o princípio da eficiência de forma expressa, que, como você bem falou, já era muito defendido pela doutrina, sim, mas não estava de forma expressa na nossa Constituição Federal. E só veio a ficar de forma expressa em 1998. Exatamente. Então, o que acontece? A gente tem visto e tem focado, acho que com muita justificativa, sabe, Isabela, nossos olhos para a corrupção, né? Já fazem mais de 20 anos que a gente tem a 8.666, a gente está chegando com a nova lei, todo mundo se fala lei para combater corrupção. A 8.666 tinha essa ideia também, mas algo deu errado no meio do caminho. Vamos ver se a gente... Mas o que acontece? A grande maioria do prejuízo que se tem na administração não é muito da corrupção, da falta de conhecimento, da falta de planejamento, de usar licitações e contratos como arma política eleitoral. Porque, política, tudo que a gente está falando é política, mas usar licitações como arma política eleitoral. É por isso que você vê um bocado de obra perto de eleição, né? Você faz uma ponte ali, faz uma ponte aqui. Eu já vi casos, né, de ter a recomendação do próprio engenheiro e da própria empresa contratada e dizer, olha, não vai dar tempo, a gente só vai conseguir fazer essa obra até aqui. Aí o camarada diz, olha,
faz até aqui e lá a gente resolve, porque até aqui já era depois um pouquinho da eleição. Então, o que ele queria era que chegasse na eleição e tivesse obra, obra, obra. A obra da Então, vida. isso, exatamente, e prejudicando o planejamento. Ou seja, aliás, prejudicando não, a ausência total de planejamento. Ninguém planejava nada e usava isso como arma eleitoral, principalmente para reeleições, né? Para quem estava no poder e poderia fazer esse tipo de coisa. E aí o que acontece? O que a gente vê? Tem um caso, viu, Isabela, que a administração construiu, porque a gente está aqui numa live, eu não posso nem mostrar a imagem, mas construiu um posto de saúde num lugar ribeirinho, ou seja, normalmente ele alaga, né? Aí construíram esse posto de saúde suspenso, para que quando alagasse não entrasse água no posto de saúde. Só que esqueceram de um detalhe muito importante. Fizeram o projeto do posto de saúde sem escada, sem elevador e sem rampa. A obra terminou e o posto de saúde estava suspenso e ninguém conseguia subir. Resultado, tem que fazer uma nova licitação para fazer uma escada. Então, gente, é falta de planejamento. O que acontece com um gestor desse? Nada. Não acontece nada. Tá? Aí vem outra coisa. Foram comprar em determinada universidade pública, né, que a gente... Né, mas, enfim, foram comprar e o setor dessa universidade, o setor de biologia, pediu para comprar um micro-ondas grande, olha as especificações, viu, professor? Um micro-ondas grande e com boa, sem vazamentos. Certo, aí chegaram lá, compraram um Brastemp, sabe, bem bonitão, todo cinza, caríssimo, né? Aí quando chegou no setor de biologia, ele disse, não é esse micro-ondas, eu preciso de um micro-ondas técnico, micro-ondas para experimentos químicos, não tem nada a ver com esse micro-ondas. Terminou que o micro-ondas foi para a Copa, pô, já tinha um micro-ondas, ficou um micro-ondas pequenininho, e um desse tamanho. O que é isso? Falta de planejamento. Resultado, o que aconteceu com esse pessoal? Nada. Vou dar um terceiro exemplo rapidinho. Estava tendo um surto, né, na prefeitura lá, de uma determinada prefeitura de como é que não? Escorpião, né? Aí estava tendo um monte de surto de escorpião. Aí tentaram fazer várias coisas para resolver, nada resolvia. Aí decidiram dizer que a solução para os escorpiões seria frango, porque o frango ia comer os escorpiões, era o único jeito. Aí fizeram a licitação para 100 frangos. Pronto, botaram essa licitação. O vencedor da licitação chegou lá com 100 frangos congelados. Todo despernadinho. E o que é isso? Falta de planejamento. Aí dividiu, né? Cada funcionário da prefeitura levou um frango para casa, um Natal antecipado. Então, é muita coisa que acontece assim. Eu podia passar a noite toda dando exemplos que eu tenho visto. E o que acontece? Essas pessoas, elas só eram punidas se ela estivesse utilizando algo do ponto de vista de corrupção, como a gente conhece. Vantagem devida, vantagem pessoal. Então, gente, isso era o que acontecia. Foco na corrupção sistêmica, né? E tirava o olho do planejamento. Né? Então, o que acontece? Quando o Ministério Público, outras pessoas vinham tentar, a argumentação, digo isso porque eu sou advogado de pessoas particulares, né? Então, eu advogo para quem anda ações de improbidade. Tenho vários casos aqui. Então, tese para defender uma pessoa dessa existe ao fundo do mundo, não tem problema. Só que agora a coisa dificultou. Né? Assim, ajudou, o direito brasileiro foi ajudado, porque agora você tem um planejamento expresso como princípio. Sim. Embora a gente pode sustentar que o planejamento já era um princípio por decorrência do princípio da eficiência, sim, embora a gente possa ter essa noção, o administrador lá do interior, lá de Exu, certo? Ele podia dizer, eu não sabia dessa doutrina, dessa ligação não, porque na lei não tem. Né? Uhum. Isso acontecia muito. E agora está expresso na lei. E você sabe que o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa tem a sua previsão. E se você cai em improbidade administrativa por descumprir
princípios da administração. Então, como princípio aqui, muito dessa questão de obras para política partidária, obras sem planejamento nenhum, fazer de qualquer jeito, isso está com os dias contados. Então, para mim, foi uma excelente modificação. Excelente, professor Adiel. Fantástico mesmo. Esse princípio do planejamento, como você bem falou, ele veio para trazer uma necessidade de um planejamento nas instituições públicas. É certo que em relação à obra, por exemplo, existe no artigo 12, por exemplo, da Lei 8666, que é a nossa lei vigente, o projeto básico, a gente tem um projeto executivo, que esses projetos eles trazem uma espécie de estudo do possível planejamento. Mas a partir do momento que eu tenho um princípio, e como você bem falou, o princípio do planejamento de forma expressa, o não cumprimento deste princípio de forma dolosa pelo administrador público vai caracterizar um ato de improbidade, conforme dispõe, e aí foi você que falou, eu estou pegando o gancho na sua fala, conforme dispõe o artigo 11 da Lei 8429 de 92, que atentar contra os princípios da administração é um ato de improbidade. Se bem que, e aí eu já pego o gancho em algo que você falou também, esse artigo 11 da Lei de Improbidade, só indo um pouquinho para a Lei de Improbidade, esse artigo 11 da Lei de Improbidade, ele traz para a gente a violar contra os princípios de forma dolosa, e não importa se é princípio expresso ou implícito. Só que quando o princípio ele está expresso na lei, fica mais fácil demonstrar o cumprimento dele, né? Princípio implícito, a gente tem como utilizar teses de defesas para tentar tirar a responsabilidade daquele gestor público. E violação de princípio expresso recai de uma forma mais pesada sobre o gestor público. Maravilhoso esse princípio do planejamento. Gostei muito dos exemplos também. Pela professora Mariana Martins, que eu tinha citado ela. A Maria é professora de Direito Tributário, minha amiga, professora maravilhosa. Ela é do Grupo C também, da Olinda. Bem-vinda, professora. E ela está dizendo que está aprendendo com a gente. Vê que coisa maravilhosa. Eu fico assistindo as lives dela também para aprender um pouquinho de tributário. Ela está dizendo que está aprendendo direito administrativo aqui com a gente. Eu queria fazer umas considerações finais. Infelizmente, a gente não tem muito tempo ainda, mas temos tempo suficiente para poder abordar algo mais. E aqui, como considerações finais minhas, eu queria trazer 2 aspectos que eu visualizei nesse projeto de lei. Um foi o contrato de eficiência. Esse contrato de eficiência, ele não é algo tão novo quando se fala de licitação, não. Esse contrato de eficiência, ele já existe na lei do RDC. E significa o quê? Significa que nas contratações realizadas conforme esse novo projeto de lei, vai haver uma tabela de metas, especificação de metas a serem cumpridas por aquele contratado. E caso haja o cumprimento de certas metas, eles vão receber o contratado vai receber algum bônus, vai receber algo a mais. A gente diz que, de acordo com o contrato de eficiência, vai existir uma remuneração variável por parte do contratado. E eu não sei, professor, que a gente talvez nós, professores, quem estuda licitação, vai criando opiniões divergentes de acordo com certos dispositivos da lei. Eu, particularmente, eu vejo, assim como você viu o princípio do planejamento de uma forma positiva, e eu concordo bastante, esse princípio do planejamento era extremamente necessário e é algo extremamente positivo, eu vejo esse contrato de eficiência como algo muito positivo também. Por quê? Se há o cumprimento de metas ou se há o cumprimento daquele contrato de uma forma melhor por aquele contratado, ele vai receber bônus, vai receber uma remuneração menor. Isso está estimulando o contratado a cumprir o contrato de uma forma eficiente, de uma forma rápida, de uma forma ideal. Então, eu vejo esse contrato de eficiência como algo positivo. Mas eu queria saber a sua opinião, professor Adiel. Esse contrato de eficiência, a seu ver, ele é algo positivo, ele é algo negativo? Não, eu acho que... Eu penso da seguinte forma, né? O contrato de eficiência, ele é bom quando você parte do pressuposto que a administração também quer que aquilo aconteça de maneira boa. Não sei se você entende isso.
Eu estou Sim. falando de um ponto de vista bem original, eu não estou nem de lei. Eu digo assim, o administrador quer que aquele serviço, né? A gente tem, puxa do RDC, tem muita obra, é do interesse que isso ocorra bem até o final, né? Porque, por exemplo, muita da exploração também de obras ou de contratações. Você diz assim, ó, faço um monte de licitação, coloco gente, eu digo, o meu governo gerou não sei quantas contratações indiretas, né? Então eu gerei empregos indiretos, gerei empregos diretos. De repente, seja da intenção dele que aquilo permaneça. Porque se de repente se fechar aquele contrato, 2.000 demissões, acabou Uhum. aquele, entendeu? Então ele é bom, o princípio da eficiência ele passa a ser bom se partir do pressuposto que a administração também quer. Isso, Tá. claro que do ponto de vista legal, é óbvio que o administrador quer que corra tudo bem, que ocorra tudo muito rápido, mas a gente na prática sente isso, sabe por quê? Porque, de repente, quando você é contratado, você é fornecedor, e você busca esse contrato de eficiência, e a própria administração te dá impasses na prática, você termina, entendeu? Fica como se fosse uma coisa contraditória. Então, eu acho que teria que ter um contrapeso. Qual é o contrapeso? É de você ter outros mecanismos para garantir que a administração vai se comportar conforme o interesse público, que é o quê? O interesse público é que a obra termine o mais rápido possível, né? Então, eu acho que falta um contrapeso. No final das contas, isso assim, para o RDC, para um âmbito que está se ampliando, mas ainda é restrito, funciona bem. Mas o que eu queria pensar era no âmbito geral, como vai vir agora, se isso vai ter impasses no âmbito municipal, estatais, né? Isabela saiu aqui, vamos esperar ela aqui já para a gente terminar. Mas é realmente uma situação complicada. Então acho que falta pesos, né, dos dois lados, né? Eu estou repetindo isso porque foi algo que eu falei. Viu, professora? Eu consegui ouvir, deu um probleminha aqui na conexão, eu não sei se vocês Uhum. pediram, mas eu consegui ouvir bastante do seu aspecto prático sobre o contrato de eficiência. E achei muito interessante a questão de nem sempre a administração pública quer que aquele contrato ele tenha um fim tão rápido, porque e aí eu vi o aspecto que você trouxe da geração de emprego bastante importante, bastante interessante. E aí, eu só queria acrescentar que o contrato de eficiência, e aí é meio que lógico a gente perceber isso, ele vem como uma consequência do princípio da eficiência, assim como o princípio do planejamento também vem como consequência desse princípio. E outro aspecto que eu queria trazer aqui, de uma forma final, é o aspecto da execuibilidade nesse projeto de lei. A Lei 8666 de 93, ela já traz para a gente, lá no seu artigo 48, que propostas inexequíveis elas vão ser desclassificadas. É mais uma ramificação do princípio da eficiência. Se aquela proposta não vai poder ser executada ou tem grande chance de não ser executada, vamos logo desclassificá-la para não adjudicar aquele licitante ou não declará-lo vencedor e acabar sendo uma licitação que não vai ser cumprida, acabar que aquele contratado não possa cumprir o contrato de forma ideal. Isso vai acabar atrasando a licitação. Então, a Lei 8666 de 93 já trouxe para a gente que propostas inexequíveis, elas serão desclassificadas. E o nosso projeto de lei ele também fala da execuibilidade. Ele fala o seguinte, que os órgãos públicos, eles não poderão aceitar propostas menores do que 80% do seu orçamento. E aquelas propostas que tiverem um valor entre 80% e 85%, elas vão ter que cumprir, vão ter que fazer um seguro adicional para garantir a sua execução.
A gente falou do seguro-garantia, eu trouxe a ideia aqui de que o seguro-garantia é uma garantia prevista no projeto de lei, ele tem, em contraste de grande vulto, pode chegar em até 30% do valor do contrato, e agora a gente traz aquela ideia do seguro-garantia como uma ramificação aqui para a execuibilidade. Quer dizer que as propostas trazidas pelos licitantes não podem ser menores do que 80% do orçamento previstos pela administração pública, e se tiver entre 80% e 85%, o seguro-garantia ainda vai ter que ser vai haver, na verdade, a necessidade de um seguro adicional para que aquele licitante realmente demonstre e possa trazer uma segurança para a administração pública no cumprimento daquele contrato, tá? Então, é lógico que um dos tipos de licitação mais usados é o menor preço, inclusive é a regra geral. Quando a gente fala do pregão, só existe o tipo de licitação menor preço. Quando a gente fala da Lei 8666, existem outros tipos de licitação, trazendo sempre como regra geral o menor preço e melhor técnica e preço utilizados em alguns casos específicos, como contratação de serviços de informática, por exemplo. Mas o menor preço, ele deve ser analisado de acordo com o que é possível ser executado. Então, essa execuibilidade é um aspecto que eu pontuei como interessante nesse projeto de lei, aqui, como uma consideração final. E aí eu queria saber de você, professor Adiel, se tem mais alguma coisa a acrescentar. Eu queria saber também se há dúvidas dos nossos alunos, né? Eu estou vendo a participação de alunos, estou vendo a participação do público de uma forma geral. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem escrever aí no chat que a gente está de olho. Eu acho massa esse tema da inexequibilidade, sabe? Porque eu já tive dos dois lados. Eu já tive defendendo que a proposta não era inexequível, né? E aí eu consegui reverter a título de Tribunal de Contas. Então, a empresa... O que aconteceu nesse caso foi muito interessante. E aí eu contando o caso, já dá para tirar a ideia, né? Por exemplo, existiam vários licitantes. Era mão de obra, né? Era serviço de terceirização. E aí, vários licitantes. E aí foram sendo desclassificados em bloco, por exemplo. Desclassificavam o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo pelo mesmo motivo. Tudo inexequibilidade. Aí eu disse, meu Deus. Aí chegou no meu cliente, né? Aí desclassificou também e colocou aquela proposta que estava bem acima dos demais. Por exemplo, você tem 20 propostas mais ou menos. Eu fiz esse cálculo, mais ou menos elas estavam dentro de uns 10% ali no preço, né? Mais ou menos nesse mesmo preço, 10%. Já essa licitante que se sagrou vencedora, ela estava 20% a mais do que as outras licitantes. Então ela saiu vencedora. Então a gente entrou e foi para o Tribunal de Contas. Aí as empresas apresentaram, essa empresa que ganhou apresentou laudos técnicos de contador, mas todos eles dentro de perspectivas ilegais. Por exemplo, você não pode ter preço mínimo, você não pode inventar razões de qualificação que não estão presentes na lei, não é verdade? Então tudo isso ele colocou lá e a gente derrubou. Mas no final me chamou a atenção o fato do pregoeiro dizer a seguinte frase: nós já tivemos experiências com empresas menores, com empresas mais novas, e a empresa ficava trabalhando. E a gente queria, no final das contas, uma empresa mais antiga, maior e mais rica que pudesse segurar o contrato. Quer dizer, no final das contas, revelou-se qual era a intenção. Era a preferência... Cadê a impessoalidade? Cadê a impessoalidade? Não tinha. Escolheu a empresa, não vou nem dizer o nome, porque a empresa é até conhecida, né? Mas isso daí a gente conseguiu afastar, a empresa conseguiu ganhar essas licitações. Jaciara, essas obras inacabadas que temos no nosso estado, podemos afirmar que houve falhas no planejamento? Em algumas sim, né? Em algumas foram falhas de planejamento, e em outras foi o planejamento para que não ocorresse, é diferente, né? Você planeja tudo para que aquilo não termine. Para que não ocorra. Aquilo você faz de tudo porque você sabe
Que, por Fique exemplo... tem aditivo no contrato. Aditivos. Exatamente. Em sala de aula, só fazendo um adendo aí, eu sei que a gente já está no finalzinho do nosso tempo. Em sala de aula, a gente visualiza que os contratos administrativos, eles nunca podem ser por prazo indeterminado, e a lei ainda dispõe os casos dos contratos administrativos, que como regra, a duração do crédito orçamentário, e aí existem algumas exceções, né? Quando são contratos de forma habitual, a gente tem possíveis prorrogações de 12 meses até um máximo de 60 meses. E aí muitas vezes os alunos fazem, Isabela, mas eu vejo muito na prática os contratos durarem mais do que o que você está prevendo aí. São as falhas. Tem uma pequena travadinha, mas se Deus quiser a gente já volta. Prazo de início e prazo de término. Mira, eu vou adiantar aqui, porque deu uma travadinha aqui no... Quando você tem obra, viu, Mira? Quando você tem obra, como é que você sabe se essa obra está terminando? Periodicamente, né, alguém chega lá na obra e faz uma medição. O nome certo é esse, a medição. E vai medir. A obra chegou até determinado local? Chegou. Pronto. Então, feita essa medição, ele vai pagando. No final, quando não é feita a medição, a pessoa vai justificar e aquela justificativa, às vezes, já existia desde o início, né, e foi aceita assim mesmo e é tomada, choveu, não sei o que e tal. Você sabe que determinadas inconsistências, principalmente em obras, devem ser, elas devem ser levadas em consideração. Eu não posso fazer um planejamento em que todos os dias da semana não tem feriado, não tem final de semana, não chove, não tem problema. Então os projetos são feitos dessa forma, né? Aí acaba com certeza, né, tendo que... Tanto é, viu, professora? Deixa eu só complementar uma coisa sobre essa questão de inexecuibilidade. É o que muitas vezes a gente combate também o tal do jogo de planilhas, né? Você tem lá uma planilha de preços, por exemplo, material escolar, aí você tem lápis, borracha, caneta, grafite, tudo, e aí você coloca um desses produtos com preço lá embaixo, né? Aí ganha na licitação. Aí quando ele vai e entra, ele diz, ó, não tem mais lápis nesse valor, eu vou ter que aumentar, e aumenta exorbitantemente. Ele é o primeiro lugar, se fosse com esse preço, ele seria o último, né? O que a gente chama hoje de jogo de planilhas. Então é uma questão muito complicada. Né? Assim, por outro lado, eu não confio muito que o pregoeiro consiga fazer bons termos de referência. Porque hoje em dia a coisa mais mal feita que tem não são nem os editais. Que edital segue muito modelo. Mas o termo de referência é péssimo. O termo de referência é... Então, se você diz numa lei que propostas que estejam 20%, né, mais baratos do que o projeto que foi dado, e você tem que considerar que a pesquisa foi muito bem feita, que o termo de referência foi muito bem feito, porque se ele não foi, você vai estar com superfaturamento, né? E aí é um outro problema enorme, né? Então é complicado, a gente vai ter que ver isso na prática, né? É um problema estrutural, né? Quando a gente visualiza o problema desde a elaboração do termo de referência pela administração pública. Professora, 20 segundos, professora, para a gente ir embora.